Fala pessoal, tudo bom? Olha eu aqui, hein? Deixando um recadinho pra vocês. Entre os dias 15 e 21 de março vai rolar a Maratona Scalper na Prática 2.0. Se você tem interesse em aprender de verdade como você deve prosseguir o seu caminho para se tornar um trader de sucesso, conseguir lucrar com investimentos, não perca essa oportunidade, tá bom? Olha só, esse é o quarto vídeo do tema virada de chave. Alienação. Eu vejo 90% das pessoas agindo como alienados. Ao longo do tempo, nós aprendemos aí a utilizar algumas ferramentas, né? Análise técnica, análise fundamentalista, tape reading. Porém, nós taxamos o mercado como se ele fosse algo lógico. E, por exemplo, quando nós começamos a aprender análise técnica, nós aprimoramos um setup, um modelo operacional que vai te dar sinais de compra, sinais de venda. Porém, de tempos em tempos, o mercado ele acaba mudando esse comportamento. O mercado ele é caótico na grande parte do tempo. Você precisa entender que o mercado ele vai corresponder com as suas expectativas, mas baseado naquilo que é o sentimento do mercado. Então você vai ter mercado calmo, mercado eufórico, mercado pessimista, mercado otimista, você vai ter cenários políticos, você vai ter épocas do ano onde o mercado fica mais lento por uma questão de, por exemplo, horário de verão. O espaçamento de abertura entre a bolsa americana e a bolsa brasileira vai gerar um pouco mais de sacanagem no mercado. Os grandes players do mercado, eles são os mestres da especulação. Então, sempre que é possível especular, eles vão derrubar as ações num cenário caótico para que eles consigam comprar mais ações mais barato e assim ganhar dinheiro. Tá ok? Pensem só, para um grande player, um banco, não adianta ele comprar um único contrato ou poucos contratos e o mercado subir muito. Então ele precisa, ao longo do tempo, construir uma posição e para depois de X período ele conseguir rentabilizar uma grande proporção de dinheiro e trazer resultado para os seus investidores, tá certo? Seja ele como carteira própria ou os fundos de investimento que a gente acaba comprando nos bancos, tá ok? Então, esses grandes players, eles vão sacudir o mercado e vão fazer que esse mercado mude consideravelmente e faça com que nós, sardinhas, nos confundamos, tá certo? Em que sentido? Você tem um setup que funciona hoje, essa semana, esse mês, e a partir do mês que vem ele tá diferente. Então, quando nós aprendemos um setup, aprendemos uma técnica, nós nos fingimos de alienados, acreditando que aquilo agora é a verdade do mercado, que o mercado, a partir desse momento, ele só vai se movimentar daquela maneira. É tipo a gente pensar que assim, o mercado só vai vir aqui, pegar a minha compra e subir para o gain, e eu vou ganhar dinheiro com isso. Gente, não é assim, tá certo? Ao observar o comportamento dos bancos, eu cheguei à conclusão seguinte: hoje eu não tenho um setup, eu tenho vários setups. Eu chamo no treinamento que eu passo para vocês de caixa de ferramentas. Então eu tenho uma série de condições técnicas que aparentemente têm algum fundamento relevante, 60%, 70%, 80% de relevância. Então a gente pode falar suportes e resistências, rompimentos, compras de risco, ajuste, VWAP, né, os padrões de consolidação. E dentro dessas formações conhecidas, eu desenvolvi diversas maneiras de interagir com o mercado, com o objetivo de eu ganhar dinheiro, tá certo? Quando eu chamo todos vocês de alienados, eu quero chamar a atenção para que vocês têm que entender que não existe nada mais dinâmico que o mercado financeiro, que é a bolsa de valores, que é a renda variável. Olha o nome, renda variável. E nós tratamos
o mercado como se ele fosse um bichinho de estimação. Na verdade, ele é o bicho mais selvagem que tem na floresta. Tá ok? Com essa postura de pensamento, eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte: onde as coisas começaram a mudar para mim de uma maneira significativa em termos de resultado financeiro. Aí eu saio do perde-ganha, empata, ganha, empata, perde, para ganhar, 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 perder, empatar, ganha, 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 ganha. Eu passei a ganhar mais do que perder. Foi quando eu tive a interpretação do que os bancos faziam. Se vocês perceberem, tem uma ferramenta chamada Times e Trades, onde você consegue colocar na sua plataforma e você consegue, de certa maneira, acompanhar o dia de um grande player. Então, assim, você pode acompanhar o Itaú, o Bradesco, o UBS, o BTG, a XP, o Morgan Stanley, o Credit Suisse, entre outros. Vocês vão perceber que eles sempre compram, vendem, afastam o seu preço médio da região atual de preço. Por quê? Porque eles estão sempre pressupondo que, se ele acertar a direção, em determinado momento, quando o mercado define para onde vai, ele consegue se expor com muito mais robustez. No caso, ele consegue aportar mais dinheiro, porém com menor risco. E aí eu passei a tentar pensar assim para as minhas operações. Então, quando eu chamo de caixa de ferramentas, eu preciso que vocês entendam que um trader, ele não pode ter um único setup. Com um único setup, eu vou explicar para vocês. O meu setup, por exemplo, de scalper, quando chega a época de final de ano, ele se torna muito fraco, porque o mercado está com a abertura da Bolsa Brasileira às 9 e o Dow Jones, praticamente agora com o horário de verão, está abrindo 11h30. E já foi pior, onde, quando o Brasil também entrava com o horário de verão, nós tínhamos a abertura do Dow Jones ao 12h30. Então eu fico com 3h30 com os bancos especulando vai subir ou vai cair, para que eles gerem pânico, gerem distorções do mercado, e essas distorções só servem para o grande player. Por quê? Porque esse grande player ele vai vir distribuir 30, 50, 100 mil lotes, e naquelas primeiras 2, 3 horas ele descarregou 10% da mão dele, e ele conseguiu abaixar ou subir o preço em muita pontuação, tornando vantajoso para ele aquele deslocamento de preço. Para mim, sardinha de tudo, é horrível essa merda, porque eu não tenho limite, eu não tenho range para poder acompanhar essa sacanagem o tempo todo. E aí, na maior parte do tempo, é quando a gente mais se estrepa. Então, sabendo disso, interpretando e encarando o mercado dessa maneira, eu preciso que agora vocês entendam uma grande questão, que é o que vai mudar a vida de vocês, operadores. Vocês conhecem aí grandes suportes, grandes resistências, locais que vocês determinam ser muito importantes. E aí, para você que já está aí no mercado, está começando, você tem que entender que ali não é uma região onde você vai ganhar dinheiro. Você pode ganhar dinheiro, porém, ali é muito mais uma região que você sabe que o preço briga, vai gerar deslocamento para cima e para baixo, e você tem chance de, por exemplo, vender 6 contratos, fecha 5, segura 1. Se depois o mercado for a favor e ele definir, porque depois que está andando, a gente olha para o mercado e fala assim, o mercado definiu agora que é para cima, definiu que é para baixo. E se eu estiver do lado certo, eu vou ter a chance agora de me expor, mas usando o dinheiro do mercado. Então, ter a caixa de ferramentas para que você possa, com o preço voltando no ajuste, ter margem de manobra, inteligência técnica para entender que assim, bem, o Dow Jones não abriu, o mercado não vai deslocar muito agora, eu vou esperar ele definir, eu vou fazer um parcial, guardar esse dinheiro que eu estou ganhando aqui como gordura, e essa gordura servir para você se expor na hora certa quando o mercado estiver com a unidade necessária. O que é a unidade? A unidade nada mais é do que você ter o mercado americano aberto, a Bolsa Brasileira aberta. Então, quando as ações aqui dão venda, normalmente você tem as ações americanas, as ADRs, né, ações brasileiras negociadas nos Estados Unidos, dando venda também. Isso é unidade. Você tem tanto lá quanto aqui falando que vai cair.
Vocês têm que lembrar que não existe lanche grátis, então assim, o grande player americano, ele não vai deixar cair aqui para que ele tome o gap lá fora. Então ele tenta equilibrar a equação para que o jogo seja sempre 0-0 para ele. Cabe nós interpretarmos isso e tirar proveito. Então pensem só, vocês têm algumas maneiras de pensar, né? Eu não sei hoje qual é o setup específico que cada um de vocês utilizam, mas dentro da minha forma de encarar o mercado, eu determinei que eu tenho algumas importâncias que eu devo observar. Por exemplo, linhas de tendência de tempos gráficos a partir do 15 minutos. 15, 60, diário, semanal. Máximas e mínimas dos gráficos de 60 minutos para cima. Das velas fechadas. Ajuste, VWAP. Quando eu olho 5 minutos, o mercado faz perna de tendência e perna de correção, seja na compra ou na venda. Em todos esses lugares que eu estou falando, eu tenho momentos onde eu posso utilizar a minha margem financeira, meu limite loss, para trabalhar preço e deslocar meu médio do preço atual, fazendo com que se torne confortável eu participar daquele mercado. E quando o mercado definir, por exemplo, eu tenho uma tendência de alta descrita no gráfico de 5 minutos. Eu consigo ver perna de tendência e o mercado voltou na perna de correção, na retração de 50% a 61,8%. Naquela retração, eu vou trabalhar o preço, mas eu já estou com a cabeça imaginando que eu vou acertar a análise e caso eu acerte, ele vai para romper o topo e depois caminhar os 100% da perna de tendência anterior. Com essa informação, o que eu tenho obrigação de fazer? Eu tenho a obrigação de ficar bem posicionado, gerar um financeiro trabalhando o preço, deslocando meu médio para trás, para que quando o mercado saia da zona de faixa de Gaza, que é aquela região de retração, eu consiga agora, no rompimento, falar, agora eu vou me expor, eu vou alavancar 2 vezes, 3 vezes a mão que eu tenho, porém meu stop é 0, e agora eu vou pagar para ver se ele vai chegar até o alvo. Então, a grande sacada é você não ser alienado, preso a um único setup, achando que aquilo ali vai ser perpétuo, que vai durar para sempre. E enquanto eu não tive essa percepção, eu acabei pastando e penando muito na bolsa. Porque eu não tinha recurso. O mercado definia se eu ganharia ou perderia. A partir do momento que eu passo a interagir em regiões importantes, eu deixo de ser um cara onde o mercado define e quem define se ganha ou perde, ou como isso vai acontecer, sou eu, o operador. Bem, eu espero que vocês tenham entendido. Fica o meu vídeo de hoje, quarta-feira, vim buscar uma fraldinha pro meu filho. Daqui a pouco a gente tá de volta aí. Um grande abraço, valeu!